Então, alunos, hoje a prof vai explicar melhor a aula que vocês vão copiar lá no caderno de atividades, tá? Aí, o primeiro título é assim, Os Macacos. Por quê? Ontem a gente trabalhou, antes de ontem, trabalhamos a história que envolvia um dos personagens sendo um macaco. Então, a gente já vai aproveitar para estudar um pouquinho mais desse primata, tá? Aí o texto começa assim. Os macacos são mamíferos que fazem parte de um grupo de cerca de 250 espécies chamadas primatas. A grande maioria dessa espécie vive em países com alta temperatura e alimenta-se diariamente com frutas e sementes, sendo sua fruta favorita a banana. Isso não quer dizer que eles comam só banana, certo? Mas a grande maioria se alimenta sim de frutas e sementes. No Brasil, há cerca de 110 espécies diferentes de primatas, incluindo os macacos, micos, guaribas, bugios, macacos barrigudos, entre outros. Além disso, existem as subespécies, fazendo com que esse número suba para 140 tipos diferentes de animais. Então, temos bastante exemplares de primatas aqui no Brasil, incluindo entre eles muitos macacos. Bem, é preciso esclarecer o seguinte: gorilas não são macacos, são primatas. A diferença trata de questões genéticas de maneira geral, porém, a diferença visual está no rabo. A esmagadora maioria dos macacos possui rabos, primatas não. O menor deles é o sagui pigmeu. Veja, sagui já é pequeno, pigmeu então é ainda menor. Tem apenas uns 120 gramas de peso e por volta de 13 centímetros de altura, isto é, menos de meia régua escolar. Já o macaco mandril é o maior, tem por volta de 35 quilos de peso e quase 1 metro de altura. Aqui a prof deixou um link para vocês observarem melhor o sagui pigmeu, tá? É um site que traz algumas explicações sobre esse macaco. E a prof vai explicar as atividades. Com a sua régua, desenhe um macaco sagui pigmeu de 13 centímetros, certo? Aqui tem um desenho, um modelo, mas não precisa ser exatamente assim. Eu vou explicar como vocês vão estar fazendo. Vocês peguem a régua de vocês, por exemplo, não precisa ser exatamente 13, mas vocês vão observar, no primeiro risquinho aqui do zero, que às vezes nem tem o zero, que nem a régua da prof aqui nem marca o zero, mas já começa 1 centímetro, 2, 3 e assim por diante, vocês vão fazer uma marcaçãozinha aqui no zero e uma aqui no 13, para totalizar 13 centímetros. E nesse espaço aqui, vocês vão estar desenhando o macaco de vocês. Claro, para ter uma noção real do tamanho dele. Então, ele, na realidade, ele é por volta dessa altura aqui, quando ele fica de pezinho, o comprimento dele, certo? Aí vocês podem desenhar, pode pegar esse modelinho aqui ou um outro desse site que a prof sugeriu para vocês, correto? Seguindo em frente, tem uma subtração, pede assim: descubra a diferença entre o total de espécies de primatas do mundo e do Brasil. Então, vocês vão estar observando, vão fazer 250 menos 140, tá? Aqui a gente tinha as informações no texto, podem ler novamente quando vocês já acabaram de copiar, e aí resolvam a subtração. Eu deixei um espaço aqui para vocês lembrarem de fazer a resposta. Pergunta B. Em um parque existiam cerca de 524 macacos. Morreram 15 por conta da febre amarela. Quantos restaram nesse parque? Então, observem com atenção. Aqui também tem uma outra subtração a ser resolvida. E a pergunta C, em um zoológico, tinha 54 macacos, entre adultos e filhotes. Sabendo que os filhotes eram 15, quantos eram os macacos adultos? Também vocês podem estar fazendo uma subtração, ou seja, uma continha de menos, como vocês fizeram na A, na B e na C, lembrar de também formular a sua resposta e depois mandar a foto para a prof corrigir. Qualquer dúvida, podem ir pedindo.